Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida. A palavra traduzida por partida no texto original é a palavra êxodo. E falavam do seu êxodo, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao Pai. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés. Por isso queremos pedir que ela nos instrua no caminho do discipulado, a respeito de tudo o que precisamos aprender para servirmos ao Senhor Jesus como é devido e como glorifica o Seu nome. Fala conosco mediante a Tua palavra, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Existem 3 perguntas referentes à interpretação de uma passagem bíblica que, quando nós estamos ensinando os alunos do seminário a fazer sermão, nós precisamos passar sobre elas. São as chamadas 3 questões hermenêuticas, ou as 3 questões da interpretação. Eles têm uma matéria inteira só sobre isso, que é hermenêutica, e que é uma das poucas matérias bíblicas que os alunos estudam no primeiro ano do seminário. A gente chega no seminário achando que vai estudar a Bíblia, e a primeira aula é de português.
e a segunda é de interpretação de texto. Mas, no primeiro semestre, para dar um alívio e uma esperança, eles estudam hermenêutica. E no segundo semestre do primeiro ano é que eles então vão ter as primeiras aulas de homilética, que é a matéria que ensina o sermão. Quando ensinamos homilética, nós temos que dar uma repassada em algumas questões da hermenêutica, e logo após aquilo que nós chamamos de estudo indutivo, que é levantar perguntas para o texto, e conversar com o texto, descobrindo as suas classes gramaticais e o sentido de cada uma delas, e como que isso funciona na estrutura em que o texto foi montado para falar conosco, nós temos que passar pelas 3 perguntas da hermenêutica ou da interpretação. Qual é o propósito do autor desse texto? Qual é o pensamento-chave dessa passagem? E qual é o fluxo? Como que a ideia, o objetivo do autor bíblico caminha entre um parágrafo e outro até chegar no seu objetivo? Esse texto que nós acabamos de ler, ele precisa do levantamento dessas 3 questões, exatamente por causa da forma como ele começa, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Ou seja, você já começa a leitura sabendo que você não pode ter deixado para trás alguma coisa. Que tudo o que vai acontecer agora está intimamente relacionado com aquilo que aconteceu antes, ou o que foi dito antes. Nós terminamos o sermão de domingo passado com o Senhor Jesus dizendo que algumas pessoas que ali estavam naquele local não experimentariam a morte sem que vissem a sua glória. E levantamos rapidamente 3 possibilidades a respeito do que seria essa glória do Senhor. Alguns acham que a crucificação, na crucificação de Jesus, a glória de Deus foi demonstrada, pois ali estava o meio pelo qual Deus nos salva e nos liberta dos nossos pecados. Outros falam que tem a ver com a volta de Cristo, que é mais complicado de defender por essas palavras, mas a grande maioria interpreta que Jesus estava falando daquilo que iria acontecer 8 dias depois, que é a sua transfiguração. Quando pela narrativa do texto nós vimos que o Senhor, diz o texto, foi transfigurado diante deles, ou seja, a sua aparência mudou completamente diante dos olhos dos seus discípulos. Mateus e Marcos mostram que o seu rosto brilhava como a luz do sol, e as suas vestes ficaram tão brancas como nenhum lavandeiro, nenhuma boa lavadora de roupa ou lavadeira de roupa consegue deixar branca daquele jeito, tanto que ficou limpa. O texto mostra para nós que os discípulos estavam premidos de sono, ou seja, estavam com muito sono. E aquilo que os despertou com quase toda certeza foi exatamente o fulgor da luz que emanava do Senhor Jesus Cristo. Essa não foi uma experiência que o Senhor Jesus teve diante de todos os discípulos, mas somente de 3 deles, Pedro, Tiago e João. E quem já leu as epístolas de Pedro vai se lembrar, especialmente 2 Pedro, capítulo 1, que Pedro usa essa experiência como uma das provas da veracidade da encarnação de Jesus e do ministério dele entre nós. Ele diz lá em 2 Pedro, a partir do versículo 16, que ele era testemunha ocular da sua glória, que ele viu no Monte Santo. E todos entendem que o que Pedro está falando lá na sua segunda carta é isso que aconteceu aqui. Qual é o propósito de Lucas ao colocar esse texto, falar dessa experiência de Jesus no monte e depois ao descer do monte, aqui nesse capítulo 9 que trata sobre discipulado? Qual é o pensamento-chave? Ora, o pensamento-chave é mostrar para nós que o discipulado não é algo tão simples como nós possamos vir a imaginar. Que não basta simplesmente saber que Jesus é Deus e tudo está resolvido. Não,
coisas acontecem, coisas acontecerão em que você precisará mostrar e comportar-se de acordo com o que você sabe e entende sobre o que significa seguir a Jesus. Então, nós temos aqui nesse texto a demonstração da glória de Cristo em contraste com a pequenez e as dificuldades da nossa fé. O autor bíblico Leon Morris, um comentarista bíblico, ele diz que esses dois textos que nós acabamos de ler, esses dois parágrafos, e os dois pequenos parágrafos que vêm logo a seguir, eles apontam para 4 problemas que os discípulos manifestaram no caminho do seu discipulado. São 4 experiências curtas, mas que demonstram, assim, o quanto eles ainda precisavam aprender sobre o que significa seguir a Jesus Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite, o quanto a gente ainda precisa aprender a respeito do que significa seguir o nosso Salvador. Hoje eu quero trabalhar os 2 primeiros problemas e nos próximos domingos, provavelmente já em agosto, os 2 outros problemas que o discipulado apresenta e que nós precisamos ter maturidade para enfrentar. Por quê? Porque quando eles sobem ao monte com Jesus e têm essa experiência maravilhosa da transfiguração, de ver mais algo diferente, maravilhoso, portentoso acontecendo com o Senhor Jesus. Agora Ele não está curando ninguém, agora Ele não está fazendo nenhum milagre. A transformação, a diferença acontece nele mesmo. E o texto deixa claro para nós que isso é uma demonstração da glória de Deus no nosso meio. E a glória de Deus impressiona os nossos olhares. Os salmistas dizem que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. A santidade de Deus não é apenas santa, ela não é apenas justa, ela não é apenas algo que causa temor no nosso coração, ela também nos atrai porque ela é bela. A santidade, ela é bonita quando é vivida da forma como ela tem que ser vivida, e em Deus ela é perfeita. De modo que quando nós adoramos a Deus, nós o adoramos por causa da perfeição do seu caráter, por causa da perfeição da sua santidade, por causa da perfeição das suas virtudes somadas todas umas às outras, e que, conforme diz o Dr. Heber Campos, a soma de todas as virtudes de Deus é aquilo que nós chamamos de a glória de Deus. E quando nós estamos diante da glória de Deus, quando acontece algo bom, quando um milagre acontece, quando um livramento acontece, quando é inegável que foi Deus quem fez e nós ficamos assim, de boca aberta, porque é maravilhoso demais, a nossa tendência é gostarmos de festejar o triunfo sem ter participado exatamente da construção dele. A nossa geração é aquela geração que querem começar por cima. É muito comum quando nós tratamos com as famílias, e as famílias da igreja não são diferentes disso, não são muito diferentes disso. Nós vivemos uma geração de adolescentes e jovens que não querem ser empregados de ninguém, já querem começar sendo patrões. Já querem começar ganhando o melhor salário da empresa. Já querem começar dando ordens, sem passar por todo aquele caminho de aprendizado de como que a empresa funciona e fazendo com as próprias mãos ela acontecer. É muito comum. Então nós queremos ser um empresário e não um empregado dele. E muitos de nós já queremos fazer isso confiados na herança dos nossos pais. E o resultado disso é que nós temos uma geração de muitos jovens frustrados, que não gostam de trabalhar e que cada vez mais demoram sair das casas dos pais. Antigamente, aos 17, 18, 19 anos já estavam saindo. Agora nós temos filhos aí com 45 anos que ainda não saíram da casa dos pais. E cada vez com mais frequência. Porque querem começar por cima. Não querem aprender a lutar desde o começo
por baixo e construir a sua própria história. Às vezes, quando nós vemos os milagres, as ações poderosas de Deus na igreja, nós nos comportamos desse mesmo jeito. Queremos festejar, queremos o bom, nós queremos a alegria, nós queremos o culto cheio, a igreja repleta, nós queremos as coisas, os departamentos, os ministérios funcionando, mas nos esquecemos que é preciso muito suor, muita lágrima, muito trabalho, muita visita, muito telefonema, muita conversa, muito aconselhamento para que isso aconteça. Que muitos de nós somos como aquela história de que na igreja existe o crente Raimundo, um pé na igreja e o outro pé no mundo. Ou o crente carrinho de mão, que só anda se você empurrar. Tem irmãos que, se você não visitá-lo pelo menos uma vez por mês, ele fica encabulado e achando que a igreja não gosta dele. Então, quando eles viram a glória de Jesus, eles disseram: Senhor, é tão bom estarmos aqui, até a música que nós cantamos, é bom estarmos aqui louvando a Deus. Então, já que é bom estarmos aqui, vamos colocar 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés. Olha o privilégio, conhecer Moisés pessoalmente ali no monte naquele momento. E outro para Elias. Quem é Moisés e quem é Elias? Moisés é o principal representante da lei, foi o homem que Deus escolheu para escrever a lei. E Elias é ninguém mais e ninguém menos que o profeta mais famoso do Antigo Testamento. É o cara que botou os profetas de Baal para correr. Na verdade, ele botou foi para morrer, né? Não deu nem tempo de correr. É o cara que dizia: cai fogo do céu. E João e Tiago uma vez caíram nessa conversa. Senhor, o senhor quer que a gente pede fogo do céu para matar esses incircuncisos aqui? E Jesus disse: vocês não sabem com quem vocês estão andando, né? Mas aí eles ganharam o apelido de Boanerges, filhos do trovão. A gente quer ver trovão, a gente quer ver relâmpago, a gente quer ver poder emanando pelas janelas do nosso templo. Tem nada de errado nisso, não. Mas o Senhor Jesus está dizendo que tem mais. E que às vezes o mais não é tão glamuroso assim, não é tão charmoso assim, não é tão poderoso assim. É mais complicado, mais ou menos como aquele feriado prolongado que no dia seguinte você lembra que é preto na folhinha e você tem que ir trabalhar. Não tem como. No dia que você tira uma folga, as horas voam. Mas quando você está ali no dia a dia, elas demoram a passar. Então, é isso que está acontecendo aqui. O discipulado cristão, ele corre o mesmo risco, pois se abraçarmos o triunfalismo prematuro e ingenuamente, certamente colheremos a humilhação do dia seguinte como o nosso salário. Então, o comentarista Leon Morris, ele diz que Lucas agora junta 4 incidentes curtos em que demonstra a falta de fé dos discípulos, a sua lentidão em aprender, o seu orgulho e a sua intolerância. É uma sequência impressionante e faz uma conclusão triste à sessão da Galileia. O ministério da Galileia termina com uma nota meio sombria. Ele não termina com o pessoal comemorando: olha quanta coisa boa aconteceu na Galileia neste 1 ano e meio do ministério de Jesus. Termina com eles não conseguindo expulsar demônio daquele rapaz. Termina com eles brigando para saber quem era o mais importante entre eles. Termina com eles dizendo que aquele moço que expulsava demônios em nome de Jesus, mas não andava com Jesus, não podia expulsar demônio coisíssima nenhuma. E termina com eles levando um tapa na cara de cada um tentando expulsar o demônio e não conseguindo. Ou seja, temos tanto a aprender, tem tanta coisa para a gente aprender. E a narrativa da viagem, que começa a partir do versículo 51, ela mostra a paciência de Jesus com os seus discípulos, ensinando cada uma dessas coisas para eles. Eles
No dia seguinte, enfrentam o jovem possesso, verso 37 a 43. Depois o Senhor Jesus faz mais uma profecia a respeito da sua paixão e morte em Jerusalém, que eles não entendem. Versículo 43 a 45. Depois eles começam a discutir para saber quem é o melhor entre eles. Versículo 46 a 48. E por fim, eles conhecem uma pessoa que estava expulsando o demônio, mas não andava com Jesus, embora expulsasse em nome de Jesus. E eles disseram para Jesus, na maior cara de pau, com óleo de peroba e tudo, nós falamos para ele parar com isso, porque ele não andava com o Senhor. E é daqueles textos que mostram para nós, presbiterianos, por exemplo, que o Evangelho não é pregado somente aqui entre nós. Que nós temos que ter humildade diante dos irmãos pentecostais, neopentecostais, dos arminianos, de todos os outros grupos cristãos que, levando a sério a palavra de Deus, não concordam com tudo o que a gente ensina, mas também estão pregando a palavra de Deus. E Paulo diz, olha, eu não quero me preocupar com quem prega o Evangelho por discórdia ou por inveja, porque eles estão pregando o Evangelho. Para mim, o que importa é que o Evangelho esteja sendo pregado. Se ele está sendo pregado de forma correta, anunciando Jesus, pode ser por inveja, pode ser por ciúme. Quem vai julgar isso não somos nós. Quem vai julgar isso é o Senhor, perante quem todos nós vamos comparecer. O que nós devemos fazer é anunciar o Evangelho. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui nessa noite, olha, nós temos tanto a aprender, porque nós temos um contraste entre a glória de Cristo e a pequenez da nossa fé. E quando Lucas diz que o que ele tinha dito 8 dias antes é a base do que vai acontecer aqui, e que o que vai acontecer a seguir é a decisão de Jesus ir para Jerusalém, Lucas está dizendo que não tem como falar em discipulado se você não falar sobre cruz. Sacrifício, enfrentar obstáculos, negação, humilhação e humildade. Tudo isso faz parte. Então, eu quero mostrar essa glória de Cristo e a pequenez da nossa fé em 2 argumentos. Primeiro, o texto mostra para nós que a obra de Deus, ela segue o tempo de Deus no cumprimento dos seus propósitos. 8 dias depois daquelas palavras terem sido ditas. Para entender a transfiguração, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo disse, olha, aqui no meio de vocês tem pessoas que não passarão pela morte sem ver a minha glória. E a transfiguração, ela tem alguns elementos interessantes. Primeiro, porque é a aparência de Jesus que muda, e muda para mostrar a sua glória, e o Senhor Jesus não está preocupado com o auditório, tanto é que ele seleciona apenas 3 dos seus apóstolos para este momento. O texto diz que a intenção de Jesus era ir naquele lugar para orar, e é enquanto ele está orando que isto acontece com ele. E no meio daquela conversa aparece Moisés, aparece Elias, e eles aparecem para conversar com Jesus a respeito da sua partida. A palavra traduzida por partida é a palavra exodos, da onde vem a palavra êxodo. E essa não era a palavra comum que as pessoas usavam quando estavam falando de alguém partir para uma viagem, ou quando alguém morria. Não falava que ele tinha ido embora, que ele tinha saído, porque é isso que significa êxodo, saída, ir embora. A palavra, então, ela é teologicamente escolhida por Lucas. Lucas quer ligar esse encontro de Moisés e Elias com Jesus ao êxodo de Israel, Êxodo capítulo 12, quando diz que Deus, com o braço estendido e mão forte, salvou, redimiu, retirou o seu povo das mãos do Egito. O Egito, naquela época, era o exército mais poderoso que havia. Semana passada eu brinquei com os irmãos falando do Império Romano e do Asterix e do Obelix.
Deixa eu falar uma coisa um pouco mais séria sobre os egípcios. Os egípcios foram os inventores, pelo menos aqueles que produziram em larga escala, um arco chamado arco composto, que era um arco e flecha, que ele, em vez de ter apenas uma vara, que era arqueada com a corda para jogar a flecha, ele tinha duas varas, e essas varas eram amarradas no meio com tendão de carneiro. O tendão de carneiro era enrolado na junção das duas varas, e isso dava a elas uma elasticidade descomunal, a ponto que o arco composto atirava flechas 30 metros além do arco comum. 30 metros é pouca coisa, pastor, é pouca coisa agora, meus irmãos. Naquela época, era a derrota ou a vitória numa batalha que envolvesse 100 mil soldados. E os egípcios desenvolveram uma forma de que os arqueiros deles atiravam 3 flechas com esse arco das bigas egípcias, enquanto os arqueiros dos seus inimigos atiravam apenas uma. Então eles faziam um rodízio de bigas em que eles, mesmo não estando ao alcance das flechas inimigas, eles demoliam os exércitos inimigos para que a sua cavalaria viesse logo após e destroçasse o resto. Foi assim que o Egito da época de Moisés se tornou a grande e poderosa nação que eles se tornaram. E eu estou falando isso porque foi desse Egito poderoso, invencível nas batalhas, é que Deus tirou Israel de lá. Então eles vieram conversar com Jesus a respeito do êxodo. O que é o êxodo? A morte de Jesus na cruz e o significado disso para as nossas vidas. O êxodo libertou Israel da opressão egípcia. O êxodo de Jesus nos liberta dos nossos pecados. Então, o tom da conversa entre Moisés, Elias e Jesus era um tom triste. Eles estavam falando sobre a morte de Jesus. E nesse ambiente, a glória de Jesus se mostra resplandecente. Aquilo que para nós é triste, difícil de falar, para Jesus era o motivo da vinda dele a esta terra. E foi sobre isso que ele conversou com Elias e Moisés. Então, enquanto os discípulos estavam ali achando que o negócio era festa, eles estavam tratando de um assunto muito sério, que era a nossa salvação. Então eles desaparecem. Mas antes de desaparecerem, há uma voz que fala no meio da nuvem Kadosh, da glória de Deus, da Shekinah de Deus. Este é o meu filho amado, ou meu filho eleito, a ele ouvi. E o verbo ouvir aqui não está no presente do indicativo, dizendo que Jesus orou e eu, o Pai, o ouvi. Mas está no imperativo, dando a entender que nós, os discípulos, é que devemos ouvir o que Jesus tem a dizer. Então, quando ele diz, este é o meu filho eleito, meu amado, a ele ouvi, ele está se voltando para os discípulos. Deus está falando com Pedro, João e Tiago, para que eles ouçam e obedeçam o que Jesus dirá para eles. Somos nós que temos que ouvir o que Jesus tem a dizer. Não foi Deus quem ouviu o que Jesus tinha a dizer na sua oração, mas somos nós que temos que ouvir o que Jesus tem a dizer na sua pregação, no seu ensino, na sua palavra. E aí, isso fica mais claro ainda quando nós chegamos lá no versículo 51, e Lucas diz que os dias da partida de Jesus haviam chegado. Nós lemos até o versículo 45, mas se você avança um pouquinho mais, versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, a sua partida, o seu êxodo, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Do que eles conversaram? Eles conversaram sobre a cruz.
quando tudo isso aqui acabou, quando Jesus resolveu essa situação da dificuldade com os apóstolos, ele se pôs a caminho. O discípulo é aquele que, mesmo com dificuldades, mesmo tendo muito a aprender, está a caminho, está no caminho, está com Jesus. E então, nós devemos ouvi-lo. A vontade de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, andam de acordo com tudo o que Ele programou. Ainda que nós não entendamos direito o que esteja acontecendo ao nosso redor. Deus está caminhando e a sua vontade está sendo feita, mesmo quando todas as nossas lutas parecem que nada vai dar certo. Em segundo lugar, nós somos discípulos, muitas vezes apaixonados pela glória de Deus, o que é correto, mas frágeis no entendimento da batalha espiritual que está à nossa frente. Amamos a glória de Deus, mas nem sempre enxergamos as lutas que precisamos travar para a glória de Deus ser conhecida na terra. Então Pedro vê aquilo e fala, bom é estarmos aqui. Agora toda vez que eu vejo esse versículo, eu lembro daquele cântico que a gente canta, bom estarmos aqui louvando a Deus. E eu acho até que os irmãos tiraram a inspiração, foi desse texto aqui. É bom estarmos aqui, ninguém nega isso. Mas tem o dia seguinte é preto na folhinha. O dia seguinte tem demônio para expulsar. O dia seguinte tem egoísmo para lidar. O dia seguinte tem dúvidas para responder. O dia seguinte tem dificuldades para serem trabalhadas. E assim, quando o Senhor Jesus desce do monte com os discípulos, uma multidão está lá embaixo, e um homem grita no meio da multidão, Senhor, eu apresentei meu filho, e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio dele. E a forma como Lucas construiu aqui a frase, dá a entender que cada um dos discípulos tinha tentado. Deixa eu tentar. Não, agora é a minha vez. Não, eu sei mais que você. Eu conversei com Jesus mais tempo do que você. E assim, às vezes, nós nos comportamos assim. Deixa comigo, eu dou conta. E vai lá, apanha. Vem o outro, a mesma coisa. Às vezes é isso que acontece nas nossas briguinhas denominacionais, por exemplo. É um batendo a mão no peito e dizendo assim, deixa comigo, pode deixar. Eu sou o cara. Eu me lembro de um pastor que disse certa vez, o demônio só foi expulso porque eu estava lá. Se eu não tivesse, não tinha expulsado. Ou um outro que, às vezes, nós somos convidados para participar de algumas festas, junto com irmãos de outras denominações, e aí o pregador da noite, tinha um pastor presbiteriano sentado no meio deles, esse não era eu não, foi um colega que contou. E aí, eu não preciso de diploma para poder fazer o Espírito Santo baixar aqui, nós estamos no centro espírita agora? Fazer o Espírito Santo baixar? É em centro espírito que o Espírito abaixa. E nem sempre é o Espírito Santo, é outra coisa. Uma nítida referência ao nosso irmão, só porque ele tinha diploma de bacharel em teologia. Agora, quando aquele homem diz isso e os discípulos fracassam, o Senhor Jesus então diz, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Lembra que o Senhor Jesus acaba de descer do monte onde ele estava conversando com Moisés e Elias sobre a sua partida. Então, quando ele diz, até quando vos sofrerei, Lucas, mais uma vez, está colocando na nossa mente o fato da transfiguração de Jesus, revela a glória dele no meio de um monte de gente, que às vezes o melhor que oferece para Deus é incredulidade e perversão, inclusive nós, discípulos. Até quando vos sofrerei? Então, quando o Senhor Jesus está falando isso, revela a fraqueza da fé do Pai, que nos outros evangelhos ele diz, ajuda-me na minha falta de fé.
A incapacidade da ação dos discípulos, um por um tentou e não conseguiu. E a provocação legalista dos fariseus e escribas, conforme Marcos 9, que mostra que eles zombaram dos discípulos por causa desse fracasso. Então, a glória de Deus, ela brilha no meio de pessoas que têm pouca fé. Ela brilha no meio de pessoas que muitas vezes são incapazes de realizar a obra de Deus. E ela brilha no meio de pessoas que às vezes, com inveja e ciúme dos outros, só falam mal e não falam bem de nada que acontece no meio do povo de Deus. Somos nós, os discípulos. Então o Senhor Jesus diz no versículo 44, fixai nos vossos ouvidos. E aí ele fala da sua morte de novo, e os discípulos de novo não entendem. E o texto diz que eles ficam assim pensando naquilo, mas não têm coragem de perguntar para Jesus do que se trata isso. Jesus já havia falado, mas eles ainda não tinham entendido, e só vão entender na manhã da Páscoa da ressurreição, quando ele se levantar do meio dos mortos. O texto diz, versículo 45, eles não entendiam isso porque foi encoberto e eles tinham medo de perguntar. Deixa eu fazer algumas aplicações. Ao lermos esse texto, e os dois que se seguirão, realmente entendemos que como discípulos temos muito que aprender. A agenda do discipulado de Jesus, muitas vezes, é diferente da nossa agenda e dos nossos compromissos religiosos, igrejeiros, ou até mesmo sociais, mas que acontecem no ambiente da comunhão da igreja. Às vezes a gente vem para a igreja porque parece que não tinha nenhum outro lugar para a gente ir, porque se tivesse a gente ia. Porque eles não conseguiram expulsar o demônio. O capítulo 9 não começou dizendo que Deus tinha dado autoridade para eles, para expulsar demônio e curar enfermos, e que eles tinham ido e tinham dado conta. E esse é o texto em que diz que essa casta não se expulsa a não ser com oração e jejum. E o texto que diz isso está entre colchetes, que é um problema para os intérpretes da Bíblia. Porque o ensino bíblico sobre o jejum é que ele deveria acontecer apenas uma vez por ano, no dia da expiação, lá no Antigo Testamento. E o Senhor Jesus disse que os discípulos não jejuariam enquanto o noivo estivesse presente, mas quando o noivo não estivesse presente, então eles jejuariam. Então essa questão do jejum colocado aqui, ela é meio complicada da gente resolver. Porque algumas pessoas começam a entender equivocadamente que se elas jejuarem, elas vão expulsar qualquer demônio. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é o que nós fazemos que no final das contas resolvem as coisas. Mas é o que Deus faz através de nós. Então, algumas respostas que nós podemos deduzir. Primeiro, eles não conseguiram expulsar o demônio por causa da pequenez da sua fé. Apesar de serem discípulos, apesar de estar com o noivo, apesar de Jesus estar por perto, haverá dias em que não é porque nós somos fiéis, não é porque nós andamos corretamente, não é porque fazemos parte da igreja e não é porque o nosso nome está escrito no livro da vida que nunca haverá um obstáculo que nos trave e nos pare. Haverá dias, meus irmãos, que nós, como igreja, como povo de Deus, enfrentaremos problemas maiores do que nós. E que a gente achava que era fácil de resolver. E que se não é a presença de Jesus, e que se não é humildade diante das batalhas espirituais que enfrentamos, nós fracassaremos. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Pode ser por causa da pouca profundidade na oração. Jesus estava orando, mas os discípulos estavam dormindo. E a gente ainda faz aquela brincadeira. Não, essa noite eu fui orar no monte de cobertas. Quem me falou isso não foi um pastor presbiteriano
mal intencionado, foi um pastor da Assembleia de Deus. Naqueles momentos de brincadeiras que a gente tem uns com os outros. Então, se no meio pentecostal tem esse tipo de brincadeira, ai, ai, ai de nós, né? Que somos tratados como sorveterianos no meio deles. Não. Nós precisamos sim aprender a levar mais a sério a oração, e a nossa igreja poucas vezes se faz presente nas reuniões de oração. O que quer dizer que nós temos muito que aprender. As nossas reuniões de oração, em qualquer horário que elas são feitas, são sempre as menos frequentadas. Agora, tem uma coisa esquisita que acontece na igreja. Nas épocas de reavivamento, as reuniões de oração são sempre as mais cheias. O que isso quer dizer? Nós oramos por reavivamento, mas fazemos uma força danada para ele não chegar até nós, porque a gente não comparece. E às vezes a gente até pode. Não estou falando aqui que o fato de você não vir na reunião de oração quer dizer que você não tem uma vida de oração constante. Não é isso que eu quero dizer. Porque tem muitos irmãos aqui que têm uma vida fortíssima de oração, e nessa pandemia eu vi algumas das irmãs da igreja se movimentando para formar grupos de oração de WhatsApp. E aqui na igreja tem irmãs que participam de 10, 12, 15 grupos de oração de uma só vez. E isso é bênção na vida da igreja. Mas na segunda-feira à noite, se tivesse muito grilo aqui na igreja, é o que a gente ouviria cantar. Porque vem poucos. E muitos poderiam vir, mas não vêm. Então a gente tem muito que aprender. Será que a questão do jejum, nós presbiterianos jejuamos pouco? Talvez. Mas nós precisamos entender que jejum na Bíblia nunca é uma moeda de troca entre nós e Deus. Jejum não é Bitcoin. Jejum tem a ver com consagração, submissão e domínio próprio. É com isso que tem a ver jejum. Quarto lugar, será que está faltando o poder de Deus na igreja? Será que a gente precisava fazer um pouquinho mais de barulho para a coisa dar uma animada? Será que os grupos musicais da igreja precisam pegar algumas aulas de animação de auditório? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que alguns irmãos querem é isso na igreja. O nosso louvor está tão triste. Por quê? O que define se um louvor é triste ou não? Reverendo Jeremias Pereira diz que na igreja, reunião de oração é uma questão de fervor. Imediatamente ele explica, fervor não é barulho. Fervor é intensidade de consagração. Eu conheço gente pentecostal que é muito fervorosa e consagrada. Mas eu conheço muito presbiteriano, moderado, tranquilo, aquele do vento suave, do cicio tranquilo, que é como se fosse um trovão na consagração. Não é o barulho que importa para Deus, mas é o quanto o seu coração está na sua mão. E Paulo fala algo interessante para nós em Efésios, capítulo 1, verso 17 e 18. Eu quero gastar alguns minutos falando um pouco sobre esse versículo. Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo. Observe que no versículo 19, aparecem 4 palavras que têm a ver com poder. A palavra poder, que aparece aí logo na abertura do versículo, a primeira palavra traduzida por poder é a palavra dinamis.
A segunda palavra traduzida por poder é a palavra eficácia. No texto original é a palavra energeia, da onde veio o termo que nós usamos para energia. A terceira palavra traduzida por poder é a palavra força. É a palavra ischios, ou numa outra leitura, ischos. Ela tem a ver com força física. Aquele preparo que o atleta tem para concorrer nas Olimpíadas, por exemplo. Ele fica 4 anos se preparando, se exercitando para assumir uma compleição, uma conformação, uma forma física que lhe dê condição de ganhar a medalha de ouro na competição que ele vai fazer. É o poder físico, o poder que faz o outro dobrar. E a última palavra traduzida por poder, aí no texto, é a palavra traduzida por poder, que não é a mesma da primeira vez, é a palavra kratos, da onde é a palavra democracia. Cracia vem de kratos, que é poder. É o poder de governar, é o poder de determinar e o outro obedecer. Então, essas 4 palavras, Paulo diz que ora para que Deus ilumine o nosso coração, para que esses 4 tipos de poder, todos eles exercidos por Deus, se cumpram na vida da igreja. Então, em primeiro lugar, nós precisamos experimentar sim esse poder dinamis de Deus, que é o poder que opera milagres, que é o poder que cura os enfermos, que é o poder que expulsa os demônios, que é o poder que salva do inferno. Sempre que a Bíblia diz que alguém creu em Jesus por causa da ação do seu poder, a palavra é dinamis. Ou seja, uma pessoa se arrepender dos seus pecados e ser convertida a Cristo é tão miraculoso quanto curar uma perna quebrada, ou um rim que parou de funcionar, ou fazer com que um cego enxergue. É o mesmo poder. Mas nós não queremos aqui enfatizar um em detrimento do outro. Nós queremos ver pessoas sendo salvas e perdoadas e arrependidas dos seus pecados, entregar a vida nas mãos de Jesus. Mas também queremos ver o Senhor curando no nosso meio, expulsando os demônios que ficam oprimindo a vida de várias pessoas, e algumas até frequentadoras de igreja. A minha sogra trabalhou com um irmão casado com um parente da família. Ele dizia que via o demônio o tempo todo, ele não era crente. E o demônio ficava perseguindo ele. Eu estou aqui conversando com a senhora, ele está lá sentado em cima do muro, rindo da minha cara. Ele viu o demônio. E aquilo o oprimia. Então a minha sogra falou de Jesus para ele. Ele entregou a vida para Jesus, ela fez discipulado com ele. Desde o dia em que ele entregou a vida para Jesus, ele não viu mais o demônio atrás dele e se apresentando para ele em lugar nenhum. Foi eleito presbítero da igreja poucos anos depois dessa experiência. E era um homem muito bom. Eu o conheci, fez parte da minha convivência pessoal. Hoje ele está na glória. O Senhor o chamou por causa de um câncer que ele teve. Mas Deus o libertou. E o libertou numa igreja presbiteriana, por que não? Graças a Deus. Meus irmãos, nós não falamos demais no demônio, mas isso não quer dizer que nós o ignoramos. Ele está por aí atrapalhando a vida de muito crente presbiteriano, que precisa saber que ele está por aí fazendo essas coisas mesmo. Então nós precisamos pedir que Deus abra os nossos olhos para ver o seu poder curar, salvar, expulsar demônios e trazer pessoas aos seus pés. Segundo, nós precisamos desse poder de Deus que nos dá energia. Energia, esse negócio que você aperta o botão e a luz acende. E você aperta de novo e a luz apaga. Sem a luz, sem o microfone, sem a energia, não era nem possível estar falando aqui para os irmãos com facilidade. Mas a Bíblia fala que Deus nos energiza, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá capacidade de falar de Jesus para as pessoas. A energia é aquele poder que realiza aquilo para o que ela foi designada. A palavra de Deus
vai realizar a vontade de Deus todas as vezes que nós pregarmos, testemunharmos, evangelizarmos, compartilharmos a palavra de Deus, o poder de Deus estará conosco. Não é só ser pastor, qualquer um que amar a palavra e falar da palavra, Deus usará para que essa palavra vá adiante. É promessa. Ele nos energiza. Ele renova as nossas pilhas. Terceira palavra, a palavra kratos, o poder de governar. Deus é o Senhor da igreja, nós cantamos isso nos nossos cânticos. Mas nem sempre Ele nos governa no nosso íntimo, lá nas nossas decisões mais importantes. Você orou, ou você está orando, a respeito da menina que vai ser a sua esposa? Você ora a respeito do seu marido? E quando, daqui a um ano, tem eleição para presbítero? Daqui a um ano nós vamos chegar aqui no microfone e perguntar: quem vai indicar os homens para a eleição dos presbíteros? Sabe quem são os maiores inimigos dos presbíteros da igreja? As suas esposas. São elas que dizem para eles: não entra nessa não. Que Deus não deixe você, esposa, ter esse tipo de linguagem com seu marido. Deixa que Deus resolva. Deixa que a eleição resolva. Deixa que o chamado de Deus chegue ao coração do seu marido. Ah, mas ele vai ter aquelas reuniões que vão até 1h da manhã. Vai mesmo. Vai ter que ficar lá na igreja para ajudar no aconselhamento. Vai mesmo. E Deus prometeu abençoar você quando Ele fizer isso. Agora, quando você diz, cai fora, você está dizendo, não aceite a bênção de Deus na nossa casa. Não traga a bênção de Deus para o nosso lar. Esse é o governo de Deus sobre a nossa vida. Eu aprendi com meu irmão católico romano, que quando Deus chama, a gente não pode dizer não. Foi com o meu irmão católico que eu aprendi isso. Não foi na igreja protestante. Toda vez que o meu irmão era chamado, ele ia. E a vida toda ele atuou na liderança da igreja católica. A vida toda. E a família dele foi com ele. A vida toda. Como nós precisamos na nossa igreja pessoas do calibre de Priscila e Áquila. Um casal que toda vez que é mencionado na Bíblia, menciona-se os dois, Priscila e Áquila. Nunca um separado do outro. O casal, a família, os dois. Exercer o domínio de Deus sobre a nossa casa. O governo de Deus sobre o nosso lar. E a terceira palavra, a quarta palavra, então, a palavra iskos. O poder físico. Aquele poder que fez o exército de Faraó morrer afogado no Mar Vermelho. Aquele poder que levanta o mar. Aquele poder que faz cair trovões sobre a terra. Aquele poder que tremeu a terra na hora em que Silas e Paulo estavam lá na prisão e as portas caíram e eles nem precisavam fugir. Porque era Deus quem estava controlando tudo. O poder que não permitiu Senaqueribe lançar uma única flecha sobre Jerusalém na época de Ezequias, porque ele chegou lá e afrontou Deus, e Ezequias pegou a carta dele e colocou diante de Deus ali, e orou, disse, olha aqui, Senhor, o que ele está falando do Senhor? E a Bíblia diz que Deus pegou Senaqueribe pelo nariz, assim, feio desse jeito, e o levou embora. Ele não atirou uma única flecha sobre Jerusalém. E ainda uma peste bubônica invadiu seu acampamento e milhares de soldados morreram. O poder físico de Deus agindo na vida da igreja. Meus irmãos, nós temos muito que aprender. Havia na estrada de Jerusalém para Emaús 2 discípulos. Que os irmãos vão se lembrar o nome deles. Um deles era o Cleopas. E eles iam tristes, conversando sobre a morte de Jesus. Você não sabia
A gente achava, a gente pensava, mas ele já morreu tem 3 dias. Tem até umas mulheres que disseram que viram ele vivo, mas isso é conversa de mulher. E Jesus então disse para eles, não prestaram atenção no que as mulheres falaram. Ó, seus nécios. Nécio é um eufemismo para seus burros. Vocês não conhecem a Bíblia? E aí eles voltaram correndo para Jerusalém depois que Jesus se manifestou a eles. Tem um tal de Pedro, trabalhou a noite inteira pescando com mais 6 discípulos e nada. Aí Jesus aparece, joga aí do lado direito do barco. 153 peixes grandes, daqueles que o Lucas pesca, no barco. E o deles podia comer, não tinha que soltar não. E então, é Jesus, é o Senhor. Ele está aqui. E ninguém perguntava quem era, porque o texto diz, todo mundo sabia, era Jesus, ele estava na praia. Vamos para lá. E tem um tal de Adoniran Judson, já ouviram falar desse? Adoniran Judson foi missionário na Índia, na Birmânia. Ele aprendeu, numa das cartas que ele recebeu de uma pessoa amiga, numa das cartas que ele escreveu, não se preocupe com o corpo, pois o resultado da consagração é eterno. Ele trabalhou 7 anos sem uma única conversão. Quando ele estava quase desistindo, apareceu um tal de Maung Naú, que converteu lendo um folheto que ele tinha escrito 7 anos antes, e que alguém tinha jogado fora e ele achou. Isso aqui é verdade mesmo? Depois da conversão de Maung Naú, 30 mil birmaneses entregaram a vida para Jesus. Em Teresópolis, em 1988, eu conheci um missionário canadense que trabalhava evangelizando pescadores no alto mar. As mãos dele eram todas cortadas de tanto consertar a rede. Ele saía de madrugada com os pescadores e falava de Jesus para eles. O resultado do seu sacrifício foi a fundação de 5 igrejas que não pertenciam a denominação nenhuma, porque os horários dos cultos eram sempre diferentes dos horários dos cultos das igrejas. Eles saíam de madrugada para pescar, na hora da escola dominical estava todo mundo dormindo, pelo amor de Deus, né? Noite inteira acordada. A escola dominical deles era às 4 horas da tarde. Nenhuma igreja quis assumir aquelas igrejas cuja escola dominical era 4 horas da tarde. Aí eles fundaram uma denominação de pescadores. Às vezes a gente olha para os outros e fala assim, não, Deus trabalha. Quando saímos daqui, talvez você pense assim, o culto foi abençoado, o pastor Hélio hoje estava inspirado. Outros falam assim, nem tanto, mestre. Eu acho que o pastor Hélio estava meio com raiva da gente e bateu pesado. Talvez isso aconteça, mas talvez o Espírito Santo venha de fato ao seu coração e diz, você está disposto a aprender? Você quer aprender? Anda comigo, eu vou andar.